Fala galera, beleza? Então bora direto para o Magnific. Eu até cheguei a digitar aqui o título para mostrar um pouquinho no site, só que ele já me joga direto para a versão que eu estou assinando. Então olha lá, isso aqui você já tem acesso. Automaticamente ele já entra no meu editor. Então bora já fazer um tutorial. Aqui tem uns tutoriais, tá? Tem um FAQ de perguntas feitas com frequência. Recomendo que vocês testem bastante, vejam como é que pode ser útil para vocês. E isso aqui eu não sei porque que ele me jogou para lá. Em tutorials, olha, ele joga a gente para esse x.com. Com certeza aqui tem mais gente falando de tutoriais. Então, olha só, dá para vocês darem uma estudada por ali, mas como eu estou aqui, né, eu recomendo que vocês acompanhem até o final, explorem bastante coisa e vamos que vamos. Então, comentei que a primeira ferramenta que eu ia mostrar para vocês aqui é o Magnific Upscaler, tá? Então, vamos começar por ele. Primeira coisa, vocês precisam de uma imagem. Se não tiver uma imagem, vai vir um aviso aqui. Primeiro upload, dê upload numa imagem para fazer o upscale, usando a drop area. Então, primeira coisa, a gente escolhe uma imagem. Por sorte, eu estou usando aqui meu Midjourney e eu estou com várias imagens aqui que eu quero dar uma brincada. Então, vamos fazer uma demozinha do zero, já mostrar para vocês, por exemplo, primeiro caso aqui, ó, céu. Vamos gerar um céu, fazer um céu bacana. Vou escrever algo bem simples aqui. Beautiful sky, daylight. Então vou escolher assim o céu com luz do dia. Ah, aí vamos jogar aí, né? Um epic lighting da vida. Epic lighting. ah, deixa eu ver. Eu só quero o céu, eu não quero mais nenhum elemento. Então a gente pode basicamente escrever isso aqui. Pode escolher o tipo de nuvem. Vou dar um exemplo para vocês. Como que é bacana, né? Sky, não, sorry, cloud types. Então, dependendo do clima que vocês querem passar no céu, vocês podem dar uma brincada. Digamos, você quer um céu com cara de que vai chover daqui a pouco. Então, você precisa pedir um tipo de nuvem. Você quer aquele céu com nuvem com rabo de galo, aí você põe cirrus. Né? Se você quiser, cumulonimbus, vai ser uma nuvem muito mais pesada. Então, você pode, por exemplo, já no Midjourney, escolher o que você quer. Beautiful Sky, aí você pode botar Cumulus Clouds, digamos, tá? E aí no Midjourney você escolhe o teu aspect ratio, vamos colocar aqui 16 por 9, por exemplo, para jogar no fácil. Só isso. Vou copiar esse prompt, vou dar um enter aqui. E aí esse prompt, olha, não vou nem esperar terminar isso aqui, já vou direto jogar no Magnific. Então eu vou coligar os dois aí, nesse caso, tá? Aí você vai falar, pô, Fogo, eu não tenho Midjourney, tem que assinar os dois. Não, não precisa. Eu estou usando o Midjourney como se fosse o meu banco de imagens, digamos assim. Mas eu poderia estar alimentando ele com fotos também para tentar dar mais um grau. Então vamos fazer dois testes. Beleza, vamos usar aqui um céu gerado em AI. Então já temos aqui alguns exemplos, olha que bacana. Aí você tem que pensar se o céu, você quer o céu visto de cima, você quer um céu de baixo para cima, você quer com algum horário do dia específico, né? Você precisa alimentar essa informação no prompt, né? Ou usar referências também aqui no Midjourney. Então, no nosso caso, também não escrevi se eu queria realista. Então, olha lá, mais uma coisa. Vamos colocar aqui, olha, Cinematic, Realistic. Você pode botar Photoreal, enfim, são coisas que vão trazer mais realismo. Daí você pode pedir também o ângulo do dia, digamos, né? Você quer um ângulo de baixo para cima, low angle. Até a altura você pode colocar 2 meters high. Por exemplo, pode colocar a lente da câmera no caso, né? Então vou colocar, digamos aí, nem preciso escrever câmera lens, eu posso colocar, vou dar um exemplo, 35 milímetros. Já é um input de informação mais detalhado,
quando a gente estiver criando uma biblioteca de assets ou gerando alguma coisa que a gente precisa, né? Eu acho inteligente a gente saber pedir, né? E eu estou escrevendo tudo em inglês porque eu recomendo, né? É, recomendo muito também, vou mostrar para vocês aqui um bom hábito para quem não usa, né? Usar banco de imagem. Obviamente aqui não é uma substituição de asset, não quero criar rixa com ninguém, mas estou mostrando aqui uma alternativa. Até a forma de saber pedir as coisas é um bom estudo, você treinar isso usando banco de imagem, pesquisando o que, que os outros têm feito, como é que as outras pessoas escrevem os prompts e vendo como você cria a sua linguagem, tá? Repara, alguns exemplos aqui estão vindo com planta, não veio nenhum ângulo de... Aqui, continua vindo um ângulo alto, mas esse aqui está interessante, ó, é um céu, talvez meio poluído demais de nuvem, quantidade não está tão natural. Aqui está um céu interessante, porém tem essas plantinhas aqui que a gente não pediu, né? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou usar esse aqui como teste. Eu posso baixar, fazer até uma curiosidade aqui, baixar essa imagem do jeito que está, sem fazer o upscale no Midjourney. E aí a gente começa a fazer um teste com ela direto aqui, ó, no Magnific. Mostrar para vocês como que ele trabalha com natureza. Então, aqui, olha. Primeira coisa, a gente já fez upload. Mostrei para vocês rapidamente como gerar no Midjourney também esse céu. Agora aqui a gente tem que decidir o fator de escala que a gente vai trabalhar. 2 vezes, 4 vezes e tem até 16 vezes. Então, repara o que acontece quando você escolhe 2 vezes. Ele coloca aqui o tamanho final, ó, final size, 2912 por 1632 e vai custar 5 créditos. No meu caso, olha só, eu já usei bastante isso aqui e ainda tenho 1617 créditos até amanhã. Então, se eu ficar gerando upscales de 5 créditos só, show de bola, não vai faltar nada aqui. Mas se vocês forem pegar coisas muito pequenas e usar um 16x, por exemplo, olha só, o que vai acontecer? Essa imagem excede a resolução 10K. Então ele nem calcula, ele só vai até 10K. Então a gente pode trabalhar, digamos, em 4K, 8K no máximo. Olha, 4K vai custar 20 e vai ser quase 6K de resolução. Na verdade não é 4K, aqui é 4x, né? Então 8x passa de 10.000 pixels também, olha. Seria o upscale maior de todos aqui disponível para essa imagem. Então acaba sendo 11.000 de pixels de resolução, custa 80 créditos. Então, gente, para falar sobre os créditos aqui, eu não acho que vale a pena escalar de cara os primeiros testes para gastar essa quantidade toda de crédito. Minha sugestão é você testar algo que funcione sempre usando 2x mesmo. Você vai percebendo o que os parâmetros estão fazendo até você chegar numa forma de entender melhor o que você precisa pedir. Daí você vai precisar fazer cada vez menos testes, né? Óbvio, nesse vídeo a gente já vai ver muita coisa que vocês podem tentar criar já um workflow para vocês, ver o que interessa e a gente deixa para lá o que tiver estranho, né? Que vai acontecer com certeza. Então, no meu caso, eu peguei essa imagem do Midjourney, né? O prompt dela eu já tinha alimentado aqui. O aspect ratio eu nem preciso, porque ele já vai usar a imagem original. Então, normalmente eu faço isso. Eu jogo o prompt aqui, tá? E aqui em Optimize a gente vai ver sobre os estilos, né, de imagem. Então, a gente tem retrato, que não é o caso. A gente tem arte e ilustração, videogame assets, nature landscape, film photography, 3D render e science fiction e horror. Ou seja, dependendo do tipo de imagem que você está gerando, vale mais a pena você escolher uns desses aqui para que o AI funcione e interprete melhor o teu conteúdo. Então, no nosso caso é um céu, a gente vai em Nature Landscape, dependendo do tipo de céu, dependendo da tua saída, né, você pode ir para Films e Photography, se for um render meio estranho de um céu, você pode testar também com 3D Renders e ver se ele trabalha melhor. E Art Illustration é para algo mais estilizado, obviamente.
No nosso caso, eu vou deixar aqui, olha, em Films e Photography. E bora ver o que acontece. Então, antes de gerar aqui um teste qualquer, a gente tem 3 engines, o Magnific Illusion, o Sharp e o Sparkle. Para vocês saberem melhor cada um, é só clicar aqui no interrogação. O Illusion é melhor para ilustrações, o Sharp é melhor para imagens fotorrealistas e o Sparkle é bom para imagem realista, mas dizem que ele é um meio termo entre os dois, né? Então, se quiserem mais detalhes, vocês podem dar uma olhada aqui. E tem como deixar automático, tá? Por preguiça, às vezes eu deixo no automático. Então, o que eu vou fazer logo de cara aqui? Já dar um teste para vocês verem. Se eu deixar tudo no zero, já é um padrão dele de trabalhar, mas dificilmente eu vou deixar tudo no zero, porque eu tenho intenções que eu tento trabalhar, como por exemplo, mais criatividade ou menos, o nível de verossimilhança ou não, que aqui é em Resemblance. HDR no caso seria mais detalhe ou menos detalhe, e o Fractality seria ter menos glitches na imagem, né? Ter menos bands verticais, horizontais, como se fossem aí, digamos, uns quadradinhos de bucket render, que às vezes geram uns padrões estranhos, né? Então, para reduzir isso, você diminui o nível de Fractality. E se você aumentar o nível de Fractality, ele aumenta detalhes em áreas pequenas da imagem. Então, eu vou fazer uns testes aqui. Coisa bem técnica primeiro. E depois a gente vai começar a fazer uma bateria de testes maior, para vocês entenderem um pouco primeiro sobre parâmetros e depois ir pegando testes, fazendo demos, né? Então ele está rodando aqui, olha, ele vai ficar escrito ali Starting GPU. Quanto mais baixa a resolução final, mais rápido vai ser o cálculo. Ó, imagino que já deve estar acabando, olha lá, menos de meio minuto já terminou. Se eu tivesse muito pixel para trabalhar aqui, olha, ia ficar bem mais tempo, então não precisa nem deixar rodando e sair. E já vamos ver esse resultado aqui, olha, eu não mexi em parâmetro nenhum. Aqui a gente vê todas as informações do cálculo. Vocês não precisam ficar anotando tudo, vocês podem fazer os testes de vocês e depois vocês vão ter uma forma de chegar nisso aqui, vou mostrar já. Aqui embaixo é o prompt, se vocês clicam aqui ele já copiou o prompt, e aqui em cima tem todos os parâmetros, né? Então, upscale 2 vezes, qual foi o estilo e os parâmetros todos usados. Esse slider aqui é do antes e depois, tá? E para dar zoom, vocês podem apertar Z. Olha, eu nunca uso isso aqui, Z e Wheel. Então, estou sem mouse, não dá nem para testar, mas tem como dar o zoom direto aqui, tá? No meu caso, deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou abrir no Photoshop e a gente vai poder comparar melhor. Então, vamos lá dar uma visualizada aqui, já deixar um arquivo pronto para fazer essa comparação melhor, tá? Então, bora. Aqui foi o upscaling, perdão, foi o download. O upscale disso aqui, a gente pode baixar em JPEG e PNG. Recomendo que vocês usem PNG, porque o JPEG vem com compressão. E aí, nossa imagem já está baixada. Bora abrir lá e começar a fazer uns estudos de comparação, que eu acho ótimo. Vocês não deixarem para aprender quando já estiverem no batente, para resolver já. É muito melhor estudar fazendo coisas simples, esparsas e sem focar demais em tempo, né? Você foca na diversão, na brincadeira, em fazer o teste, ver como é que ficou. Daí parece que a gente vai criando conexões de uma forma melhor, né, no aprendizado. Então, vou dar um upscale aqui nessa imagem, que era a original, para a gente comparar. Olha, eu vou falar para vocês, de longe assim eu não vejo muita diferença, tá? Mas essa daqui foi a do Midjourney. Essa foi do Midjourney e a de baixo foi Magnific, que foi a imagem que a gente abriu primeiro. Então, essa daqui de cima do Midjourney, ela já está escalada. Tá? E engraçado, ela está com menos ruído. Se a gente olhar aqui, der uma olhada no noise, olha o Magnific, está com muito noise.
tá? O que acontece às vezes, a gente precisa reduzir isso, porque senão é uma imagem que vocês vão dar um enhance nela, mas ele vai acrescentar detalhe e vai vir com muito ruído também. Então a gente precisa achar uma forma de compensar isso. Em termos de realismo, vamos ver a diferença. Midjourney e o Magnific. A gente vê que tem bem mais definição, olha. E foi um teste simples, tá? De 2K. Mas é uma coisa que ainda não está assim, gerando uma diferença de evolução, né? Um upscale que seja assim, nossa, caraca, ficou muito melhor. Então ainda não chegamos nesse ponto aqui. Então vamos lá, vamos falar sobre os parâmetros para vocês entenderem. Eu posso testar os parâmetros, mas novamente é uma combinação de todos eles, né? Da engine que você vai usar, qual é o tema que você está otimizando e o que você pede aqui. Então o primeiro teste foi Film Photography, tudo no zero, com esse prompt aqui. Então se a gente fizer um teste aqui em 3D Render, por exemplo, vou rodar a mesma coisa e vamos comparar esses testes. Por exemplo, para Cell, como é que fica? A gente pode fazer uma brincadeira aqui. Vou dizer Magnific, filme. Ó, filme foto. Deixar aqui. E depois a gente vai fazer um outro teste. Em vez de Optimize para Film Photography 3D Render, a gente vai para Nature e Landscape. Tá? Eu acho muito bom. Esse tipo de teste é onde a gente não mexe em muita coisa, mas a gente vai estudando cada parte separadamente, né? Depois a gente começa a testar em conjunto e ver o que acontece. Olha só. Aqui ele deu uma mexida em algumas partes. Digamos, ele acrescentou mais detalhe nessa área aqui que eu achei muito legal. Apesar de eu não ter pedido mais criatividade, né? Eu só coloquei o parâmetro Nature e Landscape. Então, mais uma imagem que a gente vai abrir aqui para olhar em alto e ver em Layer. Então está baixando ainda. Tá lá. A gente já roda direto aqui, ela já vai cair no mesmo tamanho. E não, peraí. Então baixei a mesma imagem. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver qual que foi a última a ser. Tá por ali. Bora arrastar direto. Beleza. Ah, tá. Não mudou muita coisa. Agora que eu me toquei, que ele já tinha acrescentado esse detalhe também, olha, mesmo não estando definido. Mas vamos lá, vamos dar mais um zoom aqui. Comparando os dois, olha, de longe também muito difícil de ver alguma diferença, né? Mas de perto, olha, em 100%, né? Vamos ver em 100%. Diferença, Midjourney, a gente sente que tem um certo glowzinho, mas está faltando detalhe, eu nem dei o upscale nele. A gente já veio direto para cá. Esse foi o primeiro teste, filme e foto. Esse de Nature e Landscape, para mim, até agora é o melhor deles. Ele está acrescentando mais detalhe em algumas partes, por exemplo aqui, olha. Olha a diferença. Para mim tem mais cara de nuvem, no geral. Ele reconhece que é nuvem e dá uma turbinada. E para terminar, a gente pode fazer um teste usando 3D Render, tá? E ver o que ele vai fazer. Então, vamos jogar mais um upscale ali. Vou dar uma nomeada agora nesse daqui. Eu vou chamar de Nature Landscape. Não sei se esse foi o teste mais fácil de ver diferenças, mas a gente está começando de trás para frente, né? Tentando pegar alguma coisa com uma temática mais simples, né? Por exemplo, nuvens. E vendo que às vezes vai ser uma coisa de detalhe mesmo, né? E envolve também uma coisa de tentativa e erro. Então, olha, mais um teste feito. Esse foi optimized para 3D Render.
Então, imagem baixada aqui, já vou abrir no Photoshop essa nova. Então, eu acho muito bacana esse tipo de teste aqui que eu estou fazendo, que vocês façam de vocês por conta própria. Vocês podem pegar o que eu estou fazendo como base, não precisar testar um monte de coisa, vocês já dão uma resumida, digamos, né? Olha, ou eu estou baixando a mesma imagem ou não mudou nada. Estou até na dúvida se eu usei. Está o mesmo resultado, olha, 3D Render. Está o mesmíssimo resultado de Nature e Landscape. Então, só para eu não ver se eu dei uma garoteada aqui e fiz... Ah, não, perdão, gente. É a mesma coisa. Eu já tinha testado 3D Render e, Nature, e Film Photography. O que eu não fiz foi Nature e Landscape. Então, bora lá. Dei uma bobeada. Vamos manter aqui o 3D Render. E aí o Nature e Landscape depois eu substituo, né? Então, terminou aqui o Upscale. Bora ver a diferença com o tema Nature e Landscapes. Olha, eu acho que we have a winner. Acho que temos um vencedor. Vai ser legal. E começa a ter agora umas coisas interessantes. Para algumas coisas pode ser que ele ganhe, para outras pode ser que perca. E aí a gente faz uma composição com o que ficou melhor entre os dois, né? Então olha só, mais um test drive aqui. Por que ainda não apareceu este JPEG? Eu não sei. Pronto. Vai concluir ou não, meu amigo? 7K. Ainda está fazendo download. Acho que já foi. Vamos lá. Não veio cravadinho na posição, mas a gente segurando o Ctrl, a gente dá o snap. Foi. Então beleza, esse é o nosso Nature Landscape. Só para a gente fechar esse primeiro demo aqui, que acabou demorando mais um pouquinho porque eu dei mole. De longe, olha, vamos ver a diferença. De novo, Midjourney sem upscale, tá? Vou até colocar aqui. Midjourney sem upscale. O parâmetro de filme e fotografia do Magnifica aqui em segundo, 3D Render e Nature Landscape por cima. Olha só. Vou rasteirizar todos aqui. Nature Landscape, qual que já comecei a ver problemas. Qual que eu considero problema? Se você tem uma imagem que não tem uma montanha, você quer um céu, e ele gera uma montanha para você, onde seria nuvem, é algo que eu já não vou usar. Então esse canto aqui eu não usaria. Mas o que eu vejo de bacana nisso aqui? Mais definição ainda, tem muito mais definição. Olha só. Então, para mim, o exemplo de Nature Landscape está muito bonito. Sem, como é que eu digo? Ele está sem esse contraste aqui, sem essa espécie dessa aberração cromática, tá? Que nas outras acabou ficando. Então, acho isso aqui muito bom, tá? Tá ótimo o resultado em várias partes. Ele deu uma pirada um pouco em algumas áreas, por exemplo, aqui ele reconhece como montanha, olha só, e começa a gerar uns padrões estranhos. Lá no fundo também, olha, fez umas montanhas que não tinha no original, olha só. Fez montanha aqui onde não tinha. Olha lá. Isso aqui é nuvem. E aqui foi feita a montanha. Então, cuidado com sair usando aí os renders muita sem muito teste, né? Como eu já daria um jeito aqui nessa comp, né, digamos, o prazo está acabando, o que eu vou fazer? Eu pegaria um exemplo desse, digamos aí, um 3D render para base. Deixa eu ver, Film Photography. Eu usaria esse 3D render, por exemplo. E aí o que eu usaria desse Nature Landscape, né? O que eu não usaria no caso? Então vou tirar as coisas que eu não achei que funcionaram. Vou pegar um brush simples aqui, sólido, 100% mesmo. Ó, isso aqui eu não usaria.
Aqui também ele criou uma coisa que parece montanha e não é. Aqui no fundo também a mesma coisa. Começou a gerar umas montanhazinhas onde eu não pedi. Aqui também. Aqui também. E aí a gente já começa a ter uma fusão. Olha, outro lugar que eu vi aqui também que não precisava. Aqui também tem montanha. Enfim, envolve uma questão de você ver com mais detalhe. E aí a gente entra num outro porém, que é combinar assets com ruídos e definições diferentes. Olha, a gente consegue ver aqui o que está otimizado para uma forma de trabalhar, o que não está. Então é bom vocês verem se vale a pena ficar fazendo fusão em vários ou tentar chegar no resultado que dê certo e vocês tenham menos interferência possível, né? Ou não. Então aqui no meu caso também não gostei, digamos, dessa parte, ó. Só que aí eu começo a trabalhar com a base de 3D que ela veio com essa aberração. Ela veio com mais contraste aqui. Eu preciso unificar isso, né? Então fica aí uma. Não quero entrar nesse detalhe agora, só mostrando aqui o exemplo. Mas no geral eu vejo um resultado super bacana. Tem muito mais detalhe nesse céu agora. A gente consegue usar isso aqui, digamos, para como se fosse uma fotografia de um céu, vista aérea. Olha só, me convence legal isso aqui. Em algumas partes, né? Muito mais usável. Então, vejo potencial, tá? Primeiro teste feito aqui com o céu. Bora seguir em outro vídeo aí fazendo o próximo teste. Vamos ver qual vai ser o próximo aqui. Olha, introdução, terreno, beleza. Céu, montanhas e terrenos. Eu vou até dar um check aqui, ó, que a gente for fazendo. Aos poucos eu vou dando check, dá para fazer muito mais testes. Quero dar uma explorada, mas vamos lá. Céu, vou marcar aqui com verde. Vamos ver alguns exemplos, né? Não vou fazer todos, provavelmente. Vamos devagar. Então aqui tem o céu de dia. E aí vocês podem ir estruturando a pasta de vocês, por exemplo, diurna. Vocês podem fazer noturna, noturna com lua, sem lua, né? Fazer uma lua separada. Vocês podem fazer, vou dar um exemplo, né? Luz mágica, tipo Magic Hour. Criar uma série só de Magic Hour bacana. Daí vocês podem variar o céu, céu limpo, só para pegar o efeito de gradiente, né, do céu. Vocês podem fazer as nuvens separadamente, tá? Nuvens isoladas. Vocês podem ter um céu mais pesado para dia de chuva, enfim, céu mais bonitinho, com cara, né, mais publicitária, dependendo do se é uma temática mais leve, enfim, depende da história que vocês precisam contar. Mas primeira aula já, a largada tá dada, vamos seguir o próximo no próximo vídeo. Beleza, galera? Aquele abraço.